Olá, seja muito bem-vindo ao Fran Conecta Pod. Esse é o seu canal, o seu lugar de conexão com o mercado condominial. Hoje eu não vou nem demorar na minha apresentação aqui, porque a gente tem muito assunto. Lari, hoje eu vou ser aluna. Não, hoje seremos aluna. E eu nem vou apresentar o nosso convidado, vou deixar para você essa missão, mas eu tô muito curiosa. Então, eu sou a Larissa Azevedo, da Dharmacon, todo mundo tá cansado de saber. Vamos aos casos práticos. Vamos aos casos práticos. Então, pessoal, estamos aí às vésperas da NR1. Vamos falar hoje de segurança e saúde mental. E eu tenho o prazer de apresentar para vocês o meu professor. Vocês sabem, né? Eu sou uma psi em formação, comecei a faculdade de psicologia e conheci o Danilo Prazeres numa aula de história da psicologia. E por um acaso a gente falou da NR1 e eu convidei ele para estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado a todos. Vamos lá, para a gente começar na introdução, né? Uhum. Fala aí um pouquinho de você, me conta um pouquinho da tua história. Eu sei que você me deu uma apresentação aqui, eu falei, gente, é muito engraçado, né? Porque as pessoas vão se aproximando de quem pensa parecido. É verdade. E ele me trouxe aqui, ele já fez quase tudo. Você fala que eu sou a Beyoncé brasileira, o que você vai falar desse homem? Administrador, psicólogo, professor, turistólogo. Turismólogo que chama. Isso. Conta aí mais um pouquinho de você, Danilo. Bem, enfim, eu comecei com a faculdade de turismo há uns 20 e poucos anos atrás, com meu irmão, na época que o Rio de Janeiro estava começando a descobrir as oportunidades através dos cruzeiros marítimos, né? Os portos, enfim. E a gente investiu bastante. Nessa hora, com a faculdade concluída, eu e meu irmão, a gente percebeu uma necessidade de gestão diferente. Ele foi para a área de humanas e eu fui para a área de ADM, já como segunda faculdade. E fazer segundas graduações, a gente percebe como é diferente, né? A gente já tem uma outra maturidade. No segundo semestre, eu já estava mais envolvido academicamente, participando de congressos e tal. Foi um pulo para ir para a área acadêmica. Tanto os professores quanto os coordenadores me chamavam para artigos e palestras e tal. E, enfim, aí eu acabei já indo, né, como administrador também para a área, né, de seminários, de eventos. E depois foi um pulo já na academia, a gente fazendo muito exercício de escuta, né? A sala de aula é muita conversa, muito compartilhamento de informação. E foi quase que natural. Bem antes da pandemia, na verdade, em 2013, começou uma certa vontade de fazer o curso de psicologia. Não necessariamente para atuar, embora, né, todas as minhas áreas sempre foram no sentido de servir, né? O turismo, a ADM, e a psicologia acabou vindo dessa maneira também. Durante o curso de psicologia, eu acabei me encantando por outras áreas que a gente geralmente procura por questões da psicologia, todo mundo vai para ser terapeuta, enfim. Eu descobri a psicologia social, né, que é algo fenomenal e que tem muito a ver também com a questão da tema NR1. que a gente vai trazer, né? Então, assim, você já vem da administração e vem com a psicologia social. Isso. E hoje a gente vai falar desse tema que os síndicos, que os administradores e que as empresas como um todo, né? Estão aí quebrando a cabeça de como implementar, porque se a gente pega a lei, a gente poderia trazer um advogado para falar, né? Porque a lei poderia trazer um advogado, mas não, estamos falando de saúde mental, de segurança do trabalhador. Então, a gente trouxe um psicólogo. Queria que você ficasse à vontade para falar a sua percepção, né? Primeiro, assim, trazer um panorama. Eu sei que você gosta de trazer esses panoramas antes e depois falar um pouquinho da lei pra gente. É verdade. Da NR, né? É importante falar até por uma questão de orgulho, né? O Brasil é um dos países pioneiros com essa preocupação. De certa maneira, não é mais uma ação preventiva. Ano passado, 2024, o Brasil bateu recorde, quase 500 mil de pessoas entraram com pedidos, né, de afastamento por questões de burnout, saúde mental, depressão, enfim, sendo 2/3 mulheres. Né? Então, quase 300 mil mulheres no Brasil entraram com pedido, ou melhor dizendo, tiveram pedido aprovado, porque deve ter sido muito maior o número de pedidos tentados. Com certeza. E muito maior ainda o número de pessoas que sofreram e nem tinham acesso de fato. Sim, nem sabiam ou sabiam o que dos direitos. Passando, né? Perfeito. Às vezes a pessoa não sabe nem o que ela está passando, né? É difícil até dela identificar. Exatamente. Porque é muito sutil, né? Essa ideia as pessoas ainda tendem a relacionar muito saúde mental com questões de sanidade, preconceitos relacionados à questão, enfim. E o que eu chamo muita atenção, além do Brasil ser pioneiro por essas questões, né? A gente tem a Nova Zelândia e a própria Austrália. São pouquíssimos países que já estão levantando essa lebre, digamos assim. E por essa lástima, né, de quase 500 mil de pessoas com problemas, mas principalmente porque o Brasil tem evoluído, né? A gente fala na psicologia social,
né, que os passos são micropolíticos, né, a evolução da sociedade, são muito pequenos. Então, um pouco dessa briga hoje em dia, não falando que tem pessoas equivocadas, enfim, que a gente fala muitas vezes que a questão é o desconhecimento. Sim. E a gente desconhecer, a gente acaba ficando um pouco amedrontado, é normal, é da sociedade. Mas é importante pontuar como a gente já teve situações parecidas no passado e depois a gente olha para o passado e entende como foi importante. Né? A gente teve a escravidão em 1888, né? A gente depois teve a questão do voto feminino, né? Que foi muito discutido. As próprias mulheres, né? Naquela época, contestavam o motivo, o porquê, enfim. Depois a gente teve a questão da própria Constituição, né, após ditadura. Depois a gente teve ainda a questão da ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. As crianças não tinham, né, um amparo social, era uma preocupação apenas da família, o Estado não tinha nenhum envolvimento. De novo, né, as famílias com medo de terem a criança tirada, enfim, os boatos que surgem, assim como vários boatos estão surgindo, né, contra a NR. Depois a gente teve também, mais atuais agora, a questão do casamento homoafetivo, né, que também foi muita briga, né, que teve, mas é um ganho para a sociedade. A questão da PEC das empregadas domésticas. Verdade, né, tem pouquíssimo tempo isso, né? Exatamente, foi 2013. Foi ontem. A gente está falando de ontem. E é importante falar que não foi somente a PEC das empregadas, foi dos empregados domésticos. Né? Então, piscineiros, jardineiros, até então as pessoas não tinham uma regulação. Né? Isso era ruim até mesmo para o empresário, mas enfim, eram pessoas que viviam, né, às margens dos direitos civis, né, salários, enfim. E que bom que a gente teve isso aprovado muito antes, sem saber que depois nós teríamos uma pandemia, senão o impacto, né, de morte certamente seria ainda maior. E quando você cria essa régua, né, histórica, recapitulando o que ele tem feito... de história da psicologia. Não, mas você para e pensa como é importante. A gente está falando de questões importantíssimas da nossa história, que algumas pautas, por exemplo, a minha geração hoje, eu sou da década de 90, né? Ela é a nossa garota prodígio. Eu sou da década do mercado condominial. Sim, e assim, a minha geração, a gente já tem a geração à minha frente, mas a minha para e pensa, fala assim, gente, como a gente discutiu isso, como isso foi pauta de discussão, isso não era o óbvio. Sim. Então, hoje em dia, o que pra gente ainda é um tabu falar de assuntos da saúde mental, daqui a alguns anos a gente vai olhar e falar, gente, a gente discutia isso, era o óbvio. Pois é. Então, eu acho que a pandemia, mais uma vez a gente fala da pandemia, né, assim como acelerou vários fatores dentro de um condomínio, acelerou também a questão da saúde mental, né? Dessa percepção. Exatamente. Eu acho que as pessoas enclausuradas, então isso veio muito à tona. E você falou aqui que as pessoas às vezes não percebem. Foi a Lari que falou, né? Que ela nem sabe que teve burnout. Você sabe que eu tive burnout, não tive consciência que eu estava num processo de burnout? Eu fiz um evento muito grande. Eu passei por um momento muito difícil pessoal e depois eu não queria mais fazer evento. Porque eu tinha que fazer todo aquele trabalho de captação, de entrega e o pós-evento. E eu sempre estava adiando aquilo. Por quê? Foi muito cansativo para mim. Eu fiquei doente mesmo logo depois do evento. Eu fiquei doente, a minha imunidade caiu. Eu fiquei assim... achando que estava tudo errado comigo, mas era só descansar. E você percebe, você é uma pessoa que tem estudo, que tem uma profissão já concretizada, né? Você já tem a sua empresa. Você passou por isso. Você imagina aquelas pessoas de baixa renda, de empregos, não sei nem como é que eu posso classificar, mas os primários, nossos serviços de apoio, que às vezes não têm acesso. Exato, que não têm acesso às mesmas condições que hoje a gente tem aqui. Como é que elas vão regular isso, né? Como é que elas vão identificar isso? O empreendedor passa muito por isso, né? A gente trabalha sem parar. Então, tem o burnout, eu acho que muito também do empresário e do empreendedor, né? Exato. Na época, eu era assim... fazia muitos eventos, fazia muita palestra, estava muito em contato com o público. E aí as pessoas também te sugam, né? Porque as pessoas querem você e querem te perguntar. Então, eu cheguei a um tempo que eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. E, cara, uma coisa que eu amo fazer, né? Então, depois, óbvio que eu entendi, busquei ajuda, né? E hoje eu tô aqui falando de novo aí, me comunicando. O burnout, muitas vezes, as pessoas são salvas por pessoas próximas, né? Você não consegue perceber que está, né, sofrendo, enfim. Né? São sintomas muito sutis, mas geralmente tem relações com depressão, realmente, com questões de apacidade, né? A pessoa acaba se afastando.
Enfim, e é importante a gente também saber trazer o nome para o português, né? Chamar de estafa. Né? É uma estafa relacionada à questão laboral. E aí a gente chama o burnout. O burnout, a OMS ela identifica como uma doença psicossocial laboral. Né? A pessoa não tem burnout por questões de relações familiares, né? Especificamente relacionado ao trabalho. Uma pergunta simples. Hoje, um empregado ele consegue entrar de licença por conta da estafa, por conta do burnout? Sim, consegue. A gente teve esse último estudo, né, que foram quase 500 mil de brasileiros que conseguiram através do INSS. Uma grande coincidência, né, a média nacional eram homens e mulheres com 41 anos de idade, então isso aqui é até um foco importante, a média. E as mulheres ficavam em torno de 90 dias, os homens ficavam em torno de 115 dias afastados, autorizados pelo INSS. É muito, né? Se você pega isso aí, imagina 500 mil de pessoas com esse afastamento, o impacto financeiro, econômico disso, né? Pessoas que deixam de produzir, não vamos nem entrar na questão né, da saúde mental, levar para o lado da economia, que a gente tem aí os empresários que acabam se relacionando também. É um número muito Expressivo. expressivo e assim, o quanto é importante medir, né? Se você não consegue medir, de repente essa lei não estaria aqui. Não, né? Eu acho que muito acho por conta dos dados. Essa norma regulamentadora, ela traz muito a questão também do empregador olhar como... Não como remediar isso, mas como prevenção disso, Sim. né? O que a gente está fazendo para os nossos colaboradores, para os nossos funcionários, para que eles não cheguem a esse nível, né? O que a gente tem esse olhar cuidadoso para ele, então é importante estudar sobre a ANR. Perfeito. Eu faço muito brincadeira que é fácil a gente conseguir detectar no ambiente de trabalho, né, ou em ambientes que você já trabalhou, se tinha lá um probleminha, um risco, né, de assédio ou de clima, como a gente chama, laboral tóxico. Né? Quando você fala muito, ou ouve muito, né? Nós somos uma família, né? Não, fica tranquilo que as atribuições a gente vai definir depois, o salário é uma questão definida. Olha, eu preciso que você tenha a postura de dono, e aí chega no final do ano, a pessoa ganha um bombom, não ganha participação em lucros nem nada. Né? Então, essas questões são sutis, mas é onde muitas vezes agora os próprios funcionários que vão poder participar, né, da identificação dos riscos, né, do apontamento, que vai fazer parte exatamente da questão da autorregulação. Olha, isso aí já foi ótimo, porque a gente fala, Ana Franco, né? A gente falava muito, família Franco, porque isso veio da nossa família. Da própria família. Então, hoje a gente fala que nós temos valores da nossa família. Perfeito. Só que somos uma empresa, hoje a gente já amadureceu, já tem né, assim, a gente já passou pela fase de uma empresa familiar. Perfeito. Porém, os valores não tem como, porque os fundadores estão lá, né? Então, são os nossos valores que estão ali inseridos no negócio. Mas, realmente, assim, eu sentia isso muito... A primeira geração que estava com a gente ficava naquela, eu sou família, então eu tenho que, né? Cadê a família? Por que você está me chamando a atenção? Eu sou família. Mas tem que chamar atenção. A família não cresce. Também chama atenção de família, Com né? certeza. Mas, eu falo, mas o termo, né? Isso tem uma simbologia, né? Claro, Quando você fala família. Uma coisa é você ter valores de família, outra coisa... No vídeo da gente, a gente falou, é a família, é a nossa família, na família Franco Vieira, porque isso vem de lá de trás. A gente não consegue ainda tirar totalmente que a família do nosso vocabulário. Predispõe a ideia de primogênito, de um filho favorito, essas relações né, que são estabelecidas e são levadas para o ambiente corporativo. Muito bom. Que é um exemplo, né? Uma empresa onde você não estabelece metas e premia algumas pessoas, né? Além do assédio, a pressão, você ao invés de usar a meta como premiação, como exemplo né, da pessoa para os outros colaboradores, as pessoas ficam com raiva de quem ganhou e criam-se os boatos. E aí, enfim, é uma avalanche de problemas. E eu já vi algumas empresas que elas estão aplicando hoje uma metodologia um pouco contrária. É assim, ao invés de premiar quem alcança os objetivos daquele mês, aquelas metas, é o contrário. Todos começam com os mesmos benefícios. E aí você perde uma quantidade de benefícios ou até, enfim, faixas ali se você não atinge as suas metas. Então, exemplo, home office. Todo mundo tem 3 home offices mensais, mas se você não atingiu uma daquelas metas, você cai de 3 para 1. Então, assim, você começa premiando todos, né? Não é uma gamificação, porque a gamificação você vai ganhando, né? Esse é o contrário, você vai Vamos perdendo. aproveitar e fazer uma pergunta de prova para a aluna aqui Isso agora. aí, adoro. A gente tem na psicologia o reforço positivo, que é quando você negativo. premia a partir
né, de uma conquista, de uma meta atingida. E a gente tem o reforço negativo, exatamente, que aí você é o caso. tira, né? Você tem o sentimento de perder. Isso. Exato. Mas no caso de uma empresa saudável, ela estabelece as regras desde o início e todo mundo joga igual. Né? Uma empresa tóxica, fica ao valor do próprio líder determinar quem ganha, quem perde, e aí onde acontece a toxicidade. Geralmente até mudança de critério, né? Exato. Você fica assim, mas se fosse dessa forma eu teria passado. Você sabe que a gente está falando de NR, né? E assim, tem toda uma implementação dessa NR, né? Sim, sim. E a gente teve um líder que a gente identificou que era justamente esse padrão. Ele premiava alguns, que eram os mais amigos, e não premiava outros. Isso criou um reboliço na empresa. Exatamente. E no momento que a gente desligou esse líder, assim, foi muito difícil, porque quem era premiado virou os piores funcionários, eram os melhores, virou os piores. E quem não era premiado... Mas será que eram os melhores? Né? Exatamente. Desculpe. Exatamente. E o ruim também, porque é um rompimento ali na empresa. E foi, momento, exatamente, né? Você falou isso, e foi um momento de ruptura da empresa. Exatamente. Porque esse líder saiu, e aí a gente, óbvio, né, quem era oprimido começou a falar as coisas que aconteciam. Perfeito. E os outros funcionários que eram liderados por ele, que tinham benefícios, ficaram chateados, e da melhor empresa do mundo passou para a pior empresa do mundo. É complicado. Né? Então, assim, é muito delicado. Você tinha falado agora há pouco com relação a valores, né, da família e tal. Sim. Uma das maneiras que a gente consegue muitas vezes dosar a questão dos valores, da cultura, né, da gestão da cultura da empresa, é perguntar para os nossos colaboradores como eles se sentem domingo à noite. Melhor do que você estabelecer a visão, os valores da empresa, é como os seus colaboradores se sentem domingo à noite. Eles estão felizes, né? Estão empolgados que vão amanhã fazer uma reunião e vão trabalhar, gostam de fato do que fazem. Né? Eu acho que esse link que ele fez agora foi maravilhoso. É fantástico. E eu posso falar com a minha experiência prática. A Dharma nasceu na pandemia. A minha empresa nasceu na pandemia porque eu sempre fui uma pessoa que queria mais. Eu era aquela pessoa que queria estudar mais, queria aprender mais, queria... E eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava numa imobiliária, e eu cheguei num nível que eu não teria mais onde crescer lá dentro. E na pandemia isso ficou muito frustrante pra mim. E domingo era um dia que eu odiava fazer as coisas, porque segunda-feira eu tinha que ir pra empresa. Isso. E eu não desgostava do meu trabalho, mas eu pensava no trânsito que eu ia pegar, eu pensava que eu ia ter que ficar presa num horário comercial. E aí eu fui desconstruindo, não, ok, se eu tô insatisfeita com isso, o que eu quero então? Porque não adianta eu estar insatisfeita e não ter uma meta, né? Exato. E aí eu fui entendendo o que eu queria e a Dharma foi nascendo ali. E hoje pra mim eu posso te falar, domingo é um dia normal da semana. Tem dias que eu não sei quando é domingo e quando é segunda, porque a minha rotina, ela hoje... Não é que eu não tenho problemas, mas assim, eu faço o que eu gosto e eu faço no meu tempo. Às vezes uma quarta-feira à tarde eu tô num cinema. Às vezes um sábado à noite eu tô atendendo uma emergência. Mas a minha vida hoje é equilibrada no que eu entendo que me faz feliz. Você é feliz, né? Fazendo exatamente, o que você faz. Exatamente. Isso é maravilhoso. A gente ainda vive numa sociedade que ainda é um privilégio isso. Né? E não é somente também questões da culpa da empresa. Né? Independente da questão da empresa ser uma boa empresa, sim, você pode ter colaboradores que estão ali por uma questão salarial, não por uma escolha de vocacional ou profissional. E culturalmente as crianças aprendem de maneira errada, né, a relação com o trabalho. Né? O pai chega à noite, a criança está na escola lá fazendo exercícios em casa, geralmente esperando os pais chegarem, e os pais chegam, cheguei meu Deus, chegou de onde? Cheguei do trabalho. A criança já vai criando aquela uma cultura... repetição, né, que o trabalho é ruim. Que o trabalho é ruim, pois é, quando na verdade é um momento, né, também de crescer, de ajudar, de servir, enfim. Sim, sim. Quando a gente fala de criança, Roberta, eu tenho 31 anos e eu tenho 2 irmãs. Eu tenho uma irmã adolescente de 13, tá fazendo 14 semana que vem, e tenho uma irmã de 8 anos. E... há pouco tempo, acho que um pouco mais de um ano, teve um evento na escola da minha irmã adolescente que você tinha que levar um familiar. Você tinha que falar sobre as profissões. E aí eles escolhiam, tinha um pai, uma mãe, e eles apresentavam a profissão do familiar que eles estavam levando e falavam por que aquela profissão era uma referência, o que ela queria. E assim, eu já sabia que a Sara não sabia o que era uma síndica, o que uma síndica fazia.
E aí, quando ela foi me apresentar, ela falou que ela tinha levado a irmã dela, que a irmã dela era empresária e que o sonho dela, quando crescesse, era ser síndica igual a irmã dela, porque a irmã dela era rica e tinha tempo livre. É rica, 17 condomínios. E eu é pensei, rica. não, aí você pensa como é a mentalidade da criança, né? Sim. Porque ela vê que eu consigo passear com ela em dias que os pais estão trabalhando. Exatamente. Que eu consigo mimá-la de certa forma, então ela já incutiu na cabeça Flexível, dela né? que aquilo é uma coisa boa. Mal ela sabe os problemas, né? Com certeza. Não, é verdade, mas você percebe que ela tem uma identificação, né? Um dos principais valores hoje, né, buscados na sociedade mundial é a questão do tempo livre, da pessoa ter ócio de fato. Isso é algo que poucas pessoas têm de fato. Falando com relação à toxicidade das empresas, a gente tem uma outra questão também interessante, né, que é uma maneira de você medir a toxicidade da empresa é você perceber a relação com o ócio. Né? As empresas que são tóxicas, elas enxergam um colaborador que quer descansar o domingo, o sábado, né? A relação 6:1, que está toda na legislação brasileira, que é um outro tópico legal para... Não sei se vocês já trouxeram para cá também, né? A empresa vê como fraqueza, né? A pessoa que quer ter mais um descanso, que quer, né, parar. Nas empresas que são saudáveis, eles entendem aquilo como um momento de criatividade, como um momento de voltar a ter força. Né? E isso é uma grande diferença. E os colaboradores sentem, de novo, vem aí, né, um efeito dominó de positividade. Sim, é engraçado você estar falando isso, me veio aqui, né? A Franco trabalha com obra, então na obra eles têm aquela cultura de acabou de almoçar, tirar aquele soninho. A cesta... E aí, para uma empresa convencional, isso não é legal. Não é producente. Então, na obra, eles tiram o soninho. E lá no escritório, que é o pessoal do escritório e a supervisão, que fica muito em obra, eles almoçam e tiram o soninho. Aí, um dia, uma amiga foi lá e falou, mas, Roberta, o pessoal tá dormindo? Eu falei, gente, isso aqui é a cultura da empresa. Acabou de comer, eles vão lá e tiram meia horinha de sono. Meus Tem parabéns. gente que almoça em 10 minutos para tirar meia hora de Pra sono. estender um pouco mais. É lógico, mas assim, é uma cultura já estabelecida. Perfeito. Eu não posso chegar lá, se de repente eu trago uma pessoa, um RH, né, que é muito mais ali corporativo, ele vai chegar, não, isso aqui não pode acontecer, não pode deitar. A gente tem uma sala que a gente... É inclusive extensão da sala, né? Que a gente disponibilizou para isso. Perfeito. E funciona super bem. E, inclusive, é uma das boas práticas identificadas pela ANR, né? A sala de descanso para os colaboradores, independente do momento. Geralmente pós-almoço. Sim. Né? Mas agora é eu um tenho uma ponto. pergunta. Porque lá é uma sala de descanso, mas assim, ela não é adaptada. A gente tem ali, ó, são 3 sofá-camas, assim, que eles abrem e ficam ali. Precisa de alguma adaptação para ter esse tipo de espaço? Porque a NR fala sobre espaços, né? Não necessariamente. É importante você limitar. Você vai identificar que ali é uma sala de descanso. Entendi. Então, os colaboradores vão passar a respeitar até mesmo questões de postura, né? De evitar falatórios, né? Enfim. Entendi. Vão entender que ali é o momento onde a pessoa está para descansar. Né? Que você tem, por exemplo, salas que são híbridas. Tem um canto que tem a sinuca, e no outro canto o pessoal está descansando. Né? Algum vai afetar um ou outro. E isso é muito legal. Meu primeiro emprego na vida, com não lembro quantos anos, acho que 17, foi numa empresa de telemarketing. E a gente sabe que o telemarketing é números, é tempo, né? Você tem que vender, você tem que pra te cobrar, você enlouquecer, tem né? que... É aquilo. E eu trabalhei numa empresa de telemarketing que era muito legal, porque você tinha que entregar, você tinha que vender, você tinha que cobrar, enfim. Mas eles tinham espaços para os funcionários também, que são exatamente... Tinha uma sala de puffs, que era um espaço escurinho, era climatizado para a pessoa descansar. Tinha a sala de jogos e tinha a sala de massagem. Você chegava lá, tinha 3 massoterapeutas, você agendava um horário direitinho. E eu falava assim, para uma empresa de telemarketing, aquilo para mim foi um ban. Ela fugia da curva naquele momento. Eu tô falando de 15, muitos de anos 15, atrás, 16... Né? Não, 13 anos atrás. Enfim, sou de humanas, não sou de exatas. Bom, olha só. Eu tô aqui com o meu professor, Larissa, e aí eu vou jogar a bola para ele. E eu queria te perguntar o seguinte, se você fosse a entrevistadora desse programa, desse podcast, qual a pergunta que você faria para o nosso ilustre aí, convidado e professor? Eu acho que é bacana as pessoas começarem a entender de fato, certamente é uma das dúvidas, né? O que seria essa questão de riscos psicossociais, né? Dentro do ambiente corporativo, né? Como assim? Como é que eu consigo identificar? Acho que é uma das dúvidas, inclusive, principais que surge nesse aspecto. Então, é legal o pessoal entender que a ANR, né, uma norma regulamentadora, a número 1, ela é comum em todos os setores.
Eu até estava conversando com vocês anteriormente, né? Então, um circo, uma farmácia, uma universidade, né? Um hospital, né? Independente do setor, a ANR ela surge para iniciar a orientação. E a ANR ela já existe há muitos anos para questões de riscos de acidente, riscos elétricos, né? Enfim, riscos ergonômicos. Tem uma série de vários riscos já existentes, as pessoas certamente já estão familiarizadas, né, a esse processo de autorregulamentação. A grande dúvida é essa, como que a gente identifica riscos psicossociais? O Ministério do Trabalho, né, e do Emprego, eles já criaram o guia, né, atualizando com a questão psicossocial, e tem lá as determinações, né, de quais são os riscos. Os principais são relacionados a assédio, né, a pressão em alta quantidade, o bullying, a questão da própria depressão, falhas de comunicação, né? Então, a gente precisa identificar dentro da empresa onde você pode ter questões e muitas vezes não vai ser uma visão do chefe ou do gerente. Daí a importância também de trazer, né, para o protagonismo da empresa, todos os colaboradores têm a chance de serem ouvidos, inclusive como uma chance, né, de melhorar a autoestima deles nesse aspecto, né, através de feedback, através de reuniões, criar algo cíclico. Mas a ANR ela vai determinar, né, quais são os riscos e eles vão ser variáveis de acordo com todos os setores. Então, você pode ter riscos específicos que vão ser relacionados a hospitais, riscos que vão ser relacionados, né, a uma universidade, por exemplo. Entendi. Então, para o síndico que está nos vendo aqui, eu sei que tem empresários também, mas, Larissa, abrir a cartilha, sentar ali com seus funcionários, seria mais ou menos isso? Fazer tipo um grupo de estudo para implementação? Sim. Isso seria adequado? Porque não tem o RH, né? Num condomínio. Não Não o olhar essa do figura. síndico. É o olhar do Exatamente. síndico. Então, de forma prática, e até a pequena empresa também. Tem muita pequena empresa que não tem RH. Ela tem ali um DP, mas não tem o RH. Isso. Então, assim, essa implementação seria legal criar um grupo de estudo para avaliar e para gerenciar não, que gerenciar a norma já traz como gerenciar isso, né? Isso, perfeito. Mas eu digo assim, para estabelecer esses critérios, você acha que isso é adequado? Seria... Porque a gente está falando aqui com condomínios, às vezes, que tem 5 funcionários, mas é um síndico com um condomínio de, sei lá, 30 unidades, Sim. né? Exato. E aí, como implementar isso? Perfeito. E, de novo, né, a questão psicossocial, ela vem com uma questão delicada que não é algo que seja palpável ou visto, né, e até difícil de mensurar. Né, os riscos biológicos, né, tem lá água sanitária, enfim, os produtos químicos relacionados e os EPIs necessários para utilizar. Ok, é muito fácil. A gente tem alguns jornalistas famosos que estão apoiando, né, a questão da implementação da NR1 com a psicossocial. A gente tem o Instituto Desacelera, que também é uma organização de São Paulo, que tem dado muito suporte nesse sentido de esclarecimento. Mas é muito comum ainda essa questão do o que é, de fato, o risco psicossocial e como preventivamente trabalhar. Primeiro passo é gestão colaborativa. Né? A NR1 ela vai ser, na verdade, uma orientadora. Todas as empresas elas vão desenvolver o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, com base na sua realidade. Então, você pode ter um condomínio enorme, né, com muitas questões relacionadas, inclusive à segurança, né, enfim, da questão da classe social ali envolvida e tal, e condomínios menores que talvez não tenham tanto a segurança como um problema psicossocial. Né? Então, talvez terem policiais ou funcionários que cuidem da segurança, o risco deles terem estresse ou alguma confusão ou, enfim, questões psicossociais relacionadas, né? Talvez em outros condomínios, a mesma estrutura, digamos, o mesmo setor, também vai ter realidades distintas. E é importante também chamar a atenção que não necessariamente a culpa ou a questão é culpar, né, o chefe ou a relação entre colegas. Né? As questões psicossociais também podem estar envolvidas no momento da prestação do serviço, junto do consumidor, junto do cliente. Legal. E no condomínio, que não é uma prestação de serviço, mas como é que acontece? Você mora em condomínio? Prédio, condomínios também. É assim, tem uma síndica que é a responsável, um síndico que é responsável, e tem todos os moradores que se acham os chefes. Os chefes da síndica, né? Ainda tem isso, se acham os chefes da síndica. E também dos colaboradores. Então, cada um dá uma ordem, cada um fala uma coisa.
Então, isso é muito complicado, né? Exatamente. Qual seria a sua sugestão para esse ambiente condominial? Perfeito. Eu acho Se que existe essa sugestão, né? sim, eu acredito que dentro da área da psicologia a gente trabalha muito com a questão de cargos e funções e atribuições. Então, se existe dúvida ou se alguém está atropelando muito a função, que talvez não seja a realidade de todos os condomínios, mas sim acontece bastante. Né? Até mesmo os síndicos, né, que ultrapassam, eu vejo histórias de síndicos entrando na casa das pessoas, né? A pessoa acorda, vai tomar um café, está na varanda, o síndico está lá já na varanda do cara, enfim. Mas a definição ou o resgate das atribuições das pessoas, dos seus colaboradores, né, para que não haja essa questão da entrada, né, e do atrapalhar. E até mesmo a identificação hierárquica, né, que na verdade o síndico, num ambiente condominal, ele trabalha como parceiro. Ele é um prestador de serviços, né? Ele não tem autoridade necessariamente, né, no sentido perante os colaboradores, nem a vice-versa, né? Os moradores também não são autoridades, eles são clientes. A relação é de pares, né? Então, ter isso muito claro, atribuir, definir isso numa reunião, pode ser já até mesmo um primeiro passo. E eu acho assim, falando na prática também, o que eu costumo fazer? Eu sou uma pessoa externa ao condomínio, eu não sou proprietária, eu não moro. Então, quando eu entro num condomínio como síndica, eu procuro criar, antes de criar relação com os moradores, criar relação com os funcionários. Por quê? É difícil para o colaborador realmente... A Roberta mora lá, a Roberta tá todo dia falando alguma coisa, como é que ele vai contrariar o que a Roberta tá falando? Então, assim, deixar ele seguro de que, não, fulano, você pode ouvir, escuta a Roberta, mas traz pra mim, porque eu vou chegar na Roberta e vou sinalizar que a Roberta tá fazendo errado, que ela não tem que passar pra você, que ela tem que passar pra mim. Sim. Quando a gente cria também esse ambiente seguro pro funcionário, não é que não vai resolver o problema da vida dele, mas ele vai saber que ele tá amparado. Então, eu acho que o síndico ele tem que ser essa ponte também entre o colaborador e os moradores para que o funcionário não se sinta perdido. Eu respondo a quem? Não, ele sabe que responde a síndica. Porém, ele tem que ter um trato educado e respeitoso com todo e qualquer condomínio. A gente estava falando isso, né? Antes de entrar. Exatamente. Da importância desse treinamento dos colaboradores. Perfeito. Para esse atendimento ao público. Perfeito. Até porque o síndico, se você parar para pensar, ele não tem um espaço físico próprio dele. A área de atuação dele todo condomínio. Todo condomínio, muitas vezes áreas residenciais, áreas comuns, Sim. enfim. Né? E aí, das questões que a gente chama dos fatores que são relacionados aos riscos é a parte do ambiente. Né? E aí é importante um ambiente ser identificado, ser sinalizado, né? Por questões tanto de PCDs como questões de claridade, enfim. A grande questão para o sucesso da implementação da NR é a gestão colaborativa, como eu havia falado. E talvez o desafio dos síndicos, dos condomínios, é fazer, em algum momento, também a escuta dos moradores quanto à aplicação da NR. Né? Porque ali você tem quase que... É indissolúvel, né? 24 horas, 7 dias por semana, o cliente presente, né? E a prestação de serviço acontecendo. Né? Um avião que troca roda voando. Né? Quando acontecem as coisas. Ela até suspirou ali. É importante também, eu acho, falando voltado para síndicos nesse momento, que a gente às vezes saia um pouco dessa caixinha na hora de fazer a gestão condominial. Eu, por exemplo, não faço isso em todos os meus condomínios, gostaria, mas não faço. Mas eu já tive alguns condomínios específicos que eu levei uma psicóloga para palestrar, porque eu estava sentindo um ambiente ali, às vezes de separação, de desrespeito, de intolerância. Exato. Né? E aí eu levei uma psicóloga ali, a gente fez uma palestra de Setembro Amarelo, a gente fez uma palestra no mês das crianças para falar sobre a convivência de criança e respeito em espaços comuns. E esse mês agora que passou de abril, infelizmente, eu tive um caso muito triste em um condomínio que eu administro no Flamengo, que eu recebi uma ligação do meu funcionário dizendo que a gente teve uma condômina que cometeu suicídio no apartamento. Caramba. E ela era uma comissária e vivia viajando, o esposo dela também. Mas eles acabavam não coincidindo, às vezes, o tempo de trabalho. E ela falou, olha, ele acabou de chegar em casa e encontrou a esposa, eu não sei o que fazer. Eu falei, não, calma,
vamos ligar pra polícia, vamos ligar pro bombeiro, vamos atender os trâmites. Então, assim, às vezes isso pro síndico é muito complicado também, porque a gente passa a dar o bom dia, dar o boa tarde, dar o boa noite, e a gente não tem a menor ideia do que aquela pessoa tá passando. A gente pensa em comissária como aquela pessoa que tá sorrindo, tá sabendo se você precisa de alguma coisa, e no trabalho ela vai estar assim. E a comissária tá ali no estresse o tempo inteiro, né? Porque tem o tempo. Cara, eu fico, principalmente ponte aérea, eu fico, gente, esse pessoal deve ficar muito louco. Primeiro que eles não estão no seu ambiente, né? Eles vivem viajando. Segundo que tem todo aquele roteiro. O ambiente deles é isso. Cara, e aquele roteiro, porque abrir um negócio tem que fechar e tá. É uma coisa muito louca. Aí tem o horário que tem que passar ali, o refrigerante e vai servir. Aí daqui a pouco vai e pega o guardanapo. É uma coisa assim mecânica. E eles estão também, trabalhando né? o tempo todo para matéria humana também, que eles não sabem se vão encontrar e que tem a pessoa estresse o tempo todo, porque o avião virou você fica assim, né? Você não pode nem respirar. Você vai ter gente tá que tem medo, você vai ter gente que não queria estar ali, você vai ter gente que tá super excitada porque tá indo viajar, tá passeando, tá... Então, assim, você lida com diversas emoções. Que as companhias aéreas... Eu fiquei agora, me deu uma curiosidade. É muito desafiador essa implementação, a gente tem já o nível de periculosidade também ajustado, né? Você apenas não vai identificar o espaço se ali é um ambiente de possível estresse. Você vai atribuir, né, o grau de periculosidade de estresse, assim como você tem ambientes com alto risco de choque, ambientes com alto índice de incêndio, né? Imagina as indústrias que trabalham com derretimento de ferro, né? Assim mesmo os aviões, enfim. As ações preventivas com as equipes de bordo, com as equipes de aviões, enfim, a minha melhor amiga é comissária de bordo, eu acompanho de fato muito próximo da época da faculdade de turismo, né? E ela compartilha muito comigo isso, as ações preventivas, né? Eu lamento muito a história da sua condômina, é uma pena mesmo, é sempre uma vida que se perde, né? Enfim, forças lá para o seu cliente morador, mas é importante também destacar a questão relacional. As empresas, elas precisam destacar não só o espaço, as questões operacionais. Então, existem reuniões, existem procedimentos da empresa que podem ser mais perigosos ou menos perigosos, né, que vão chamar mais atenção. E, de novo, de maneira colaborativa, a gente vai ouvir a cada um o quanto aquilo impacta ou não. E também as questões relacionais, né? Haver hierarquia, né, um chefe chamar a atenção de um colaborador, né, e aí a gente também vem para outras questões, né, até mesmo o grau de chamar a atenção. A gente usa muito hoje na psicologia a comunicação não violenta, né, tem maneiras de como você trabalhar através do positivismo, né, um alerta, enfim. Mas nas questões relacionais, a gente sempre lembra a ideia da importância, e é muito sutil, da diferença entre emoção e sentimento. E a gente aprendeu isso numa aula, não foi que a gente viu até outro dia, né? Naturalmente, os leigos não entendem, e é importante, por conta da NR1, a gente esclarecer isso agora e passar a utilizar isso como ferramenta, né? Porque muitas vezes você vai ter muita boa vontade, vai fazer uma ação, e nem todos vão ser impactados, vão receber da mesma maneira, por conta da ideia da diferença de emoção e de sentimento. Quer ver? A gente muitas vezes se emociona chorando. O choro é uma emoção, né? Toda emoção ela é fisiológica, né? É o corpo que provoca na gente uma reação, né? E aí nós somos seres humanos e a gente chora. Só que algumas pessoas choram por felicidade, que é um sentimento, ou vão chorar por tristeza, que é um outro sentimento. Eu choro de raiva. Perfeito. A gente está falando aqui, inclusive, aquele filme Divertidamente, né, que é um ótimo modelo para o pessoal que tem mais dificuldade de perceber essa diferença. Mas é um instrumento interessante que, quando você, enquanto gestor do negócio, consegue perceber a diferença, você passa até mesmo a saber como administrar, né? Você vai trabalhar ali sentimentos e emoções o tempo inteiro. Não é porque você está no ambiente corporativo que não deve haver, né, sentimentos e emoções. Eu mesmo, na minha aula, né, o que a gente faz mais é dar gargalhada, e por isso o pessoal deixa de aprender, né? Eu trabalho com a questão lúdica, não é isso? Maravilhoso. E é muito interessante, mas ao mesmo tempo pode acontecer lá, como a gente tem alguns alunos que estão sempre com a cara sisuda e tal, e, enfim, não bate neles. São mais clássicos, né? Que eles querem aquela coisa, aula mesmo. Só que a gente está numa aula de psicologia, né? Então tá falando de sentimento o tempo inteiro, tá falando, né, de questões do dia a dia. Então ele sempre traz de uma forma muito agradável. Assim. Leve, né? Ainda mais de manhã, né, gente? Cedo. E eu sempre falo, com parabéns. o WhatsApp bombando, porque assim, eu tô ali, mas a empresa tá funcionando, né? Então as coisas estão acontecendo. E por falar em empresa, eu quero falar de uma questão que é muito particular do ambiente da construção civil. Que eu me assustei muito quando eu acessei. Eu vim de
empresas grandes, corporações, franquias, trabalhei no iFood, então tem todo ali um código, né? Tem todo um procedimento para você seguir, enfim, tem toda uma hierarquia. E, por exemplo, eu tive muitas empresas que, cara, você não pode chamar ninguém pelo apelido. Não pode chamar pelo apelido. Só que na construção civil, o cara entra, já dá um apelido para ele. E eu me assustei muito com aquilo. E eu comecei a falar, meu marido é o meu sócio, falei, Marcelo, mas como assim? Chamaram o cara de taioba, chamaram o cara de não sei. Falam, a gente não pode aceitar. Só que assim, isso é cultural, entende? E aí você começa a ser aquela pessoa que está fora daquele ambiente. Que por mais que ali exista regra, ali existe hierarquia, aquilo ali faz parte, assim como o soninho. Que hoje as empresas adotam, mas sempre existiu na construção civil. É verdade. Então, assim, como que fica isso? Coisas que são culturais de uma atividade, como esses apelidos que dentro das minhas outras empresas seriam, de repente, um bullying. Dependendo do apelido, seria um bullying. De fato, é verdade. E na construção civil acontece e você não consegue conter aquilo, né? Então, como é que fica isso? Essas questões de algo cultural que está ali enraizado e a lei diz, olha, o bullying... A questão do ambiente do trabalho vai ser acho que o grande desafio, eu diria, essa questão, sendo colaborativo, o próprio líder, né, explicar para as pessoas ali que muitas vezes o problema não é entre nós três, que a gente já entendeu e a gente conversa, é quem está ouvindo a nossa conversa. Sim. Né? E a pessoa lá está intimidada, ela normatiza, mas está fazendo mal para ela, né? Enfim, para outras situações. E quando você pensa hoje que o universo, né, do universo corporativo está cada vez mais diverso, né? Então as pessoas muitas vezes criam os apelidos por questões de alguma deficiência, sim, de cor alguma de característica, pele, né? Característica, exato. Enfim. A gente tem um vídeo clássico que foi assim, o Marcelo estava fazendo de drone, né? E botou o drone, isso aqui, botou o drone para filmar eles. Aí eles estavam todos pendurados, felizes, assim, o vídeo é engraçado, porque eles estão felizes trabalhando. Aí o Marcelo, se apresenta aí, pessoal. Eles estavam mais ou menos de baixo. Eu sou o Taioba, e outro, eu sou o Costela. Aí eu falei, Marcelo, pede pra eles falarem o nome deles. Eles não conseguiam nem falar, eles começavam a rir, porque eles não se chamam pelo nome. E assim, é muito delicado, porque ali entre eles não tem, mas o meu cliente pode escutar. E assim, é um desafio. Você mudar isso é muito desafiador. Com certeza. E ao mesmo tempo é importante que tenha, né, uma certa leveza, principalmente num ambiente como esse, né, que é tão sério. E na verdade, muitas vezes é um disfarce da tensão que eles passam de fato. Então, acho que é muito diálogo. Eu diria, como todos os setores têm as suas adversidades, é um desafio, acho que da construção civil, que de fato é uma questão nacional. Talvez trazer pessoas que possam compartilhar com eles, né, experiências, né, do quanto um ambiente onde não há mais essa prática pode ser melhor, né, ou, sinceramente, fazer alguns exercícios que a gente pode até conversar depois separadamente, mas que façam eles fazerem um exercício de reflexão, e eles vão perceber que cada um individualmente não gosta, mas na hora que está no coletivo, é aquele papo meio do Maracanã, estamos ali e tal. E assim, isso também evidencia que a empresa está querendo mudar aquele ambiente. Embora seja cultural, a empresa está querendo mudar. Não, Roberta, porém, pode ter resistência, né? E aí a gente sempre fica muito atrelado, porque a justiça do trabalho é muito cruel, né? Numa questão como essa, que tem uma NR e tem um relacionamento desse de apelido, né? A gente precisa evidenciar que a gente está trazendo pessoas, que a gente está instruindo. E às vezes também é sobre ensinar a delimitar. E aí eu vou trazer uma experiência que também não tem muito a ver com esse assunto, mas que faz sentido. Os meus filhos, por exemplo. Meus filhos? Meus filhos. Eles estão na idade ali agora de 10 e 11 anos. Meus filhos do coração, o Gabriel e o Bernardo. E aí eles estão naquela fase de querer falar palavrão, né? Soltam um aqui, soltam ali. E eu fiz um combinado com eles. Eu brinco com eles assim, olha só. A gente só pode falar palavrão na hora do jogo do Flamengo. Eu sabia que tu ia falar do Flamengo pronto. Em algum momento, gente. Eles, na hora do jogo, eles falam palavrão até quando não tem motivo. Porque eles saltam, eles querem falar, eles falam. Mas aí fora daquele momento, ali fora dos 90 minutos... Isso. Não. Então, às vezes, é sobre isso. É você virar ali para aquela equipe e falar, ó... Ali no alto da obra, no show, quando a gente estiver externo, lá embaixo, onde pode passar morador, onde
É entender que não. É Na verdade. desafiador. É desafiador. E não só para essa atividade, né? Tem outras atividades que isso é muito comum também, né? Um ambiente mais descolado, galera que trabalha com marketing, Sim. a galera gosta Sim, de um memezinho, de um negocinho, faz figurinha. Essa é uma outra questão. Figurinha de WhatsApp, né? Uhum. Porque para você para pensar. Hoje eu tiro uma foto aqui sua e num grupo do trabalho eu vou lá e faço uma figurinha com uma frase ou de repente você Usando numa a posição imagem da pessoa. usando a imagem da pessoa. Isso é muitíssimo grave. Eu fazia parte de um grupo que eles pegaram a foto da pessoa no Instagram. Pegaram, era uma foto dele num momento de muita lazer. descontração, né? E botaram numa figurinha, a figurinha rolava, sabe? Assim, era tipo vexatório. Sim. Isso pode acontecer. As figurinhas ganham universo, gente. Né? Sim, elas vão para o espaço, inclusive. as sim, figurinhas. sim. Então, isso também é uma questão, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, sim. que o bullying, ele entra nisso também, né? O bullying, né? A fofoca, né? A inveja, né? Segredos, isso são todos estruturas que estão envolvidas também, enraizadas em ambiente corporativo, que a gente, através de reuniões, de sensibilização com os funcionários, devem acabar. Né? Faz parte das questões processuais que acabam envolvendo, que são coisas implícitas, né? Mas a gente vai ter que trazer a luz para essas situações. Exatamente. E assim, vai ter a dificuldade de implementação Claro. e vai ter um aprendizado nesse meio do caminho. Né? Exatamente. O importante, eu acho que principalmente as pessoas que estão preocupadas, e agora a gente tem principalmente mais um ano, né, para se adaptar. Para não tomar multa, porque Exatamente. agora, dia 25/5, já entraria em vigor e com a sanção. Isso. E aí eles deram um período aí de prazo adaptação maior. que vai ser só uma notificação, né? Perfeito. E aí a grande questão é regulamentar, documentar. A empresa fez reuniões, né, sensibilizou os colaboradores, Legal. ouviu os funcionários. Legal. Né, reuniões que devem ser contínuas. Né? Então, hoje eu tenho uma certa visão. Daqui a um ano, nasce um filho meu, eu passo a ficar mais apreensivo com relação com o trabalho e tal. Então, a pessoa precisa ser ouvida. Falando nos exemplos de família, você falou dos seus filhos, né? A relação do chefe ou do líder com as suas equipes. Né? Você tem pessoas que trabalham 10 anos com a mesma equipe e não sabe o nome do cônjuge, né? Não sabe se a pessoa tem filhos ou não. Isso não vai mais poder acontecer. As relações vai ser categoricamente necessário que haja relações humanas. A pessoa, nem que seja corporativamente, vai ter que fazer um processo de um personagem que vai se importar. Né? Mas é importante que haja. E você falando nisso, né, tem essa cultura lá da obra que eu falo, mas existe essa cultura das empresas totalmente engessadas. Eu trabalhei numa empresa japonesa que eu fiquei por um período da minha vida, eu que falo assim, né? Eu fiquei assim, ó, eu ficava assim, ó, porque era um ambiente onde as pessoas ficavam dentro de uma caixinha, não podia beijar. Esse aqui é o fulano, você tinha que apertar a mão, você não podia beijar. Culturalmente, aquilo não era admitido. Bem visto, ninguém queria saber da sua família, era aquilo ali, o seu trabalho é aquele ali, enfim. Isso também vai ser um desafio, né, para essas empresas que são totalmente dentro da caixinha. Eu diria que é o outro lado, né? A gente tem as pessoas que são extremamente íntimas, que se apelidam, né? E do outro lado as pessoas são que... São dois polos, né? Completamente opostos. Exatamente. E é o ser humano, acho que nesse ponto é o que mais, né, traz para a gente a diversidade e é tão interessante. Vocês estavam falando aí da questão de como as empresas fazem, né, o momento de descanso. Tem outros exemplos interessantes também, que já são aplicados por algumas empresas, a ideia do dia da família, né, você instaurar e botar no calendário que naquele dia as pessoas não vão relativamente trabalhar, né, vai ser dedicado para que os familiares venham visitar, né, e são feitas ações nos ambientes do trabalho. Né? A coisa que vai Exatamente. na escola do filho. Só dia que do brinquedo, só que é o filho que vai para a escola, para o trabalho. Né? O pai trabalha lá, eventualmente com o filho no colo, né? Tem lá os momentos de confraternização. Sim. Existe também o dia do pet. Né? Você pode levar os animais de estimação, tem que tomar cuidado com o porte do bicho também, claro. Né? Mas você pode levar. Né? Tem o dia da saúde, né? Tem a semana de prevenção, aí fala-se sobre suicídio. Né? Então, você vai trazendo os assuntos. Tem um calendário, né, monta de ações. um calendário, inclusive com sugestões
né, dos próprios Mas a colaboradores. própria ANR, ela traz essas sugestões? Ela traz como boas práticas, exatamente. Legal. Tem outras, por exemplo, como exercícios laborais, né? Boa parte das empresas, antes da sexta, né, um funcionário devidamente, né, com a função atribuída, vai fazer exercícios laborais de alongamento. Né? Tem pessoas que ficam muito tempo sentadas, pessoas que ficam muito tempo em pé. Então, dependendo do tipo de empresa, a pessoa vai ganhar um exercício. Né? E a maneira de distrair e trazer a importância de praticar exercícios, né? De evitar o sedentarismo e outras questões. A gente tem também, por exemplo, a ideia da flexibilização de horário. Né? Você, enquanto chefe, né, onde você tem um trabalho que precisa trazer resultados no final da semana, você pode permitir que o seu colaborador trabalhe a hora que quiser, de repente, meia-noite, madrugada, de dia, de manhã. O filho tem uma festa, ele vai, contanto que ele entregue o resultado. Contanto que ele não deixe nenhum cliente na mão. Né? Então, isso é uma visão muito importante. Para determinadas atividades, exatamente, né? Determinados exatamente, tipos de empresa. Perfeito, que permite essa flexibilidade de fato, Sim. mas previamente estabelecida né, entre o liderado e o chefe, o seu líder. Eu acho que aí a gente tem também a questão do programa de bem-estar. Algumas empresas já desenvolvem programas de bem-estar, programas de desenvolvimento de carreira, de plano de desenvolvimento. Né? O chefe se importa né, com o crescimento dos seus colaboradores. Né? Eu vou um dia ir para a direção. Quem que vai no meu lugar? Eu não quero contratar de fora, então eu vou trazer da equipe. Legal. A gente está né? implementando lá na Perfeito. Franca. É uma loucura. O plano de desenvolvimento individual, né? Talvez você tenha... Porque tem os pré-requisitos, né? Exatamente. Então, assim... Não, mas você faz também com que aquele colaborador se movimente, porque aí não vai depender só da empresa. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um curso, eu tenho Porque a gente tinha muitos, assim... E isso acontece na construção civil, não é só na Franco, né? Excelentes funcionários de execução, só que... Para ser um supervisor, ele precisa de outras habilidades que ele não tinha e que ele teria que obter, né? Então, tem que preencher um relatório, às vezes tem que escrever algumas coisas num diário de obra. Então, ele se sentia ali limitado naquela função, né? Porque na operação, você vai lá, tem que pintar uma parede. Ele vai lá e pinta uma parede. Então, a gente tem que fazer um plano também, onde tem uma evolução dentro daquela atividade, né? Para que ele possa olhar e falar, ó, eu vou do 1 pro 2, do 2 pro 3. Só que vai chegar uma hora que vai acontecer o que aconteceu com você que lá, ele né? também veja que é possível ele galgar esses outros níveis, né? Que não seja uma coisa tão distante. Poxa, eu posso sair dessa faixa para essa se eu fizer determinado curso. É possível. E aí a gente estava pensando, né? Porque aí quando a gente põe grau de instrução... Ele não tem como sair do trabalho para fazer um supletivo, muitas vezes. Porque eles moram longe da obra, então eles vão sair da obra, vão para casa e já chegam à noite para acordar, tipo, 4:30 da manhã para eu estar na obra de novo. Porque a obra tem aquele horário ali. Aí você tem as boas práticas, né? Algumas empresas em parcerias com faculdades, né? Não vou falar o nome da faculdade que eu trabalho. Vai, né? Não, pois pode falar. Mas existem os cursos em company, né? Você pode fechar, o colaborador ele não precisa ir para casa, você pode fechar um grupo de 10 funcionários e ter uma aula online, né? Ou o professor da universidade vai para uma sala do seu escritório dá uma aula em loco trabalha uma aula com os funcionários, com os exemplos e casos da própria empresa, enfim, uma coisa bem específica. Falando da construção civil, eu tenho amigos que são engenheiros e eles comentam um grande desafio deles que eles trabalham por projeto. Então, eles não são funcionários, eles são parceiros. Então, no mesmo dia, eles visitam 3 empresas com os projetos distintos de culturas diferentes. E aí, eles muitas vezes acabam se confundindo. Seria o engenheiro, né? O arquiteto. Exato. Isso acaba sendo desafiador. Vocês acabam trabalhando com várias funções que não são cada necessariamente... empresa tem uma cultura, né? Exato. E aí, por último, dos bons exemplos, a gente tem também hoje na era dos aplicativos, né? As empresas estão trabalhando hoje aplicativos que ajudam a identificar a pessoa quando ela está desidratada, quando ela está com batimento cardíaco acelerado, quando ela está sedentária. Né, as empresas estão investindo nessa situação de bem-estar. E muitas outras ideias que certamente vão surgir, né, a partir das reuniões, e o próprio Ministério do Trabalho ele fomenta essa ideia do compartilhamento de boas práticas. Os próprios grupos de condomínios devem desenvolver isso. Não? Olha, surgiu uma boa prática aqui, replica, é possível, não é possível? E é legal que no condomínio você tem um público diverso, né? Exatamente. Um trabalha numa multinacional, outro trabalha numa empresa menor, e aí dá para fazer esse tipo de colaboração, né? De o que dá para aplicar no condomínio também. Exatamente. Né? Porque quando a gente começa a falar e a gente começa a ler, cria um balão, assim, como é que eu aplico isso na minha empresa?
né? Que é uma loucura. Exato. Como que eu não vou ter mais ali o apelido? Como que eu vou ter que capacitar as pessoas porque elas precisam ascender dentro da empresa, né? Perfeito, perfeito. Então, é desafiador. Eu acho que não vai ser algo que a gente vai estalar o dedo e vai fazer. Eu Com acho certeza. que é muito importante a consciência. Isso aí. Né? Eu acho que esse é o grande core. E óbvio, né? Vão ter ali mecanismos de medir. Perfeito. E voltando também para a história, né? Lá mencionado no início. Nenhuma dessas mudanças foi do dia para a noite. Então, a gente está Exatamente. construindo um debate que é importantíssimo, mas que a gente começou. Isso que importa. Então, em algum momento, a gente vai olhar para trás e falar: nossa, não foi nem tão difícil resolver essa demanda. Ou então, nossa, foi difícil, mas conseguimos. Mas nós começamos. Eu acho que isso que é importante. Exato. Sim, Importante destacar também que a ANR ela vem para atender a todos. O guarda-chuva envolve desde os gerentes, diretores, funcionários, né, acionistas, todo mundo ali dentro do ambiente corporativo também está protegido pela ANR. Não é uma situação que você está trabalhando somente para os seus funcionários, envolve você também. É muito comum a gente vai fazer atividades da faculdade de plano de negócios e as pessoas equivocadamente se orgulham dizendo que não tiram férias há 10 anos. Isso é loucura. Né? Pois imagina, não tem que se orgulhar mesmo. E você percebe claramente que a pessoa está ali doente, né? E não tem que se orgulhar. E aí chamar essas pessoas para entenderem que elas também devem ser, né, focadas e percebem a NR como um instrumento de melhoria, de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar, é exatamente acho que essa virada de chave que no primeiro momento a gente respeitou, é um diálogo, né, democracia que a gente vive. Temos mais um ano, né, ainda para as empresas se adaptarem, mas eu diria que não é importante deixar passar mais um ano. Esse ano tem que ser um ano de muito debate, de muita troca. Tem que ser um ano de encaixar Exatamente. as coisas, né? Não de guardar na gaveta. Isso, até porque o governo, né, o INSS, ele não quer de novo ter esse impacto, né, tanto social, de saúde, quanto questão econômica, né, de novo 500 mil de pessoas, né, impactadas na saúde mental. E aí falando exatamente sobre essas questões de, embora, né, a lei tenha sido permitindo um prazo maior, é importante que as pessoas saibam, a gente ouve muito falar do medo da multa, né? Pessoal, a multa é o menorzinho dos problemas. Né? As questões principais que podem ter as empresas afetadas é o fechamento do seu negócio, que pode ser parcial, né, temporário, ou que pode ser definitivo, dependendo da gravidade. Né, digamos, a multa, o grau, a gravidade, né, que você impactou um funcionário ou muitas pessoas, é tão grande que o Ministério do Trabalho vai lá, né, e ele prefere fechar uma empresa de 1.000 colaboradores a deixar, né, imagina o impacto social dessas coisas. Que mais pessoas fiquem doentes. Exatamente. Né? Então, tem essa questão das ações judiciais que podem ser elaboradas, embargos de obras, né, que vão ser envolvidas também. Nessa questão das obras, por exemplo, existe um cuidado com o som, né, que até então algumas obras acabam passando lá os decibéis, né, não vai ter que ter uma cautela em cima disso. O técnico de segurança vai ter muito trabalho. Exatamente. Né? Exatamente. Já tem, tadinho, né? Porque, na verdade, muitas vezes ele fica só lá, né, tapeando com o chefe, enfim. Mas eu diria que a ideia o técnico de segurança da Franco trabalha demais. Trabalha demais, é verdade. Demais. A ideia das certificações que podem ser perdidas definitivamente, né, dependendo da situação que seja relacionada. Mas eu diria que todo esse ano agora, até 25 de maio de 2026, vai ser muito aprendizado. As empresas elas vão ser autuadas, elas não vão ser multadas, elas vão ser advertidas, né, e sempre com base no que ela deixou de fazer. Então, se você tem colaboradores ficando doentes, né, em depressão, vão acionar o INSS, o Ministério do Trabalho vai lá verificar se a empresa está cumprindo as ações, como a gente viu aqui, as diversas boas práticas. Se a empresa está, então acontece, um colaborador, como a gente falou agora há pouco, né, a emoção é uma coisa, mas bate na pessoa o sentimento, como ela interpreta aquilo. Né? Então, o INSS vai entender que não é somente a questão laboral, tem questões pessoais da pessoa que ela acaba também interferindo, né, seja na questão de depressão, enfim. E isso vai ser levado. Se a empresa não tiver o documento, os comprovantes das reuniões, as ações preventivas, aí sim... Aí ela está sem defesa. Ela está sem defesa.
Exatamente. E aí, qual a sugestão que você tem, então, para as empresas, para os condomínios, para as empresas grandes, pequenas, médias, né? Uhum. O que fazer nesse um ano aí? Como é que você pode ajudar? Você faz Claro. algum tipo de trabalho nesse sentido? Perfeito. A gente tem, na verdade, dentro lá de uma parceria multidisciplinar com alunos de administração e de psicologia, né, um exercício de consultoria de graça, né, Já as pessoas quero. podem entrar em contato, que nada mais é do que a gente tem lá o próprio guia do Ministério do Trabalho, que é um PDF que é disponível no próprio site, né, e os alunos conseguiram esmiuçar e trazer mais objetividade. De novo, é sempre importante trazer para a especificidade de cada empresa. Né? Então, os alunos de administração e de psicologia vão entender do genérico e, a partir das primeiras conversas, eles começam a ajudar É como a se empresa fosse no aquele caminho. trabalho que a gente faz ali, o extensivo, né? Aquele trabalho Sim, da faculdade. sim, perfeito. Eu estou fazendo um de psicologia, gente, uma loucura. Primeiro período, comecei a fazer um trabalho, não sabia nem o que fazer, mas agora está encaminhado. A gente foi numa instituição, a gente está fazendo as pesquisas, está fazendo as ações, está construindo tudo isso, assim, está validando, né? Tem ali os testes que você precisa fazer, o antes e depois ali. E, enfim, seria isso mais da área de administração, né? Exatamente. A ideia, as pessoas podem ter, acho que o primeiro passo é ter acesso, né? Conseguir pegar agora informação de fato, informação confiável. Foi muito boato que fez, de fato, o próprio governo dar mais um ano para as empresas se prepararem. Eu acho que o empresário brasileiro já tem muita coisa no colo, né, para se preocupar, mas, ao mesmo tempo, ao longo, né, desse um ano até 2026, ele vai perceber que é um instrumento positivo. Né? São instrumentos de que você vai perceber que as pessoas vão produzir mais, os ambientes vão melhorar, né? Como eu falei, as relações humanas, né, vão crescer. Né? Um ambiente onde você trabalha o feedback, né, onde você vai poder indicar para o funcionário o que ele precisa melhorar de maneira positiva, e o próprio colaborador vai falar para o chefe o que na visão dele o chefe pode melhorar também. Né, e ambos ali discutindo e crescendo, né, mantendo e respeitando a cultura da empresa, as metas, enfim, a produtividade. Isso é maravilhoso. Exatamente, e permitindo crescer também. Né? A gente tem aqui para compartilhar com vocês uma ideia de alunos de administração que a gente tem feito nos treinamentos, que é uma carta do futuro. Um empresário de 2035 mandou uma carta para ele mesmo em 2025. E aí, se vocês me permitissem, eu queria ler, né, que aí ele comenta, né, olá, eu de 2025. Hoje eu escrevo do futuro com orgulho e gratidão. Em maio de 2025, você talvez não soubesse o quanto a decisão de levar a sério a nova norma NR21 mudaria tudo. Mas eu sei e eu vivi. Obrigado por enxergar além da norma, por ver ali a chance de transformar nossa empresa num espaço de vida e não somente de metas. Ao incluir os riscos psicossociais do PGR, você fez mais do que cumprir uma regra. Você escutou de verdade, silêncios, angústias, sobrecargas, e assim começou uma nova cultura. A produtividade aumentou, mas com saúde. O ambiente se tornou leve e cooperativo. Líderes passaram a cuidar, pessoas passaram a confiar, e sim, vidas foram preservadas, inclusive a sua. Né? Você escutou e, no momento de surto, procurou ajuda. Salvou a si mesmo e, com isso, aprendeu a cuidar dos outros. Hoje, a nossa empresa é um exemplo. Estamos em 2035 e hoje você escolheu priorizar ainda mais pessoas antes de processos. E os resultados não param de melhorar. Obrigado por ter feito a escolha e o caminho certo, e seguimos vivos aqui em 2035. Um abraço e paz. É o sonho, né? Esse é o sonho, né? Exato. E é um exercício, claro, é uma questão ficcional, mas permite as pessoas, né, verem que não há... se a gente se esforça tanto, muitas vezes, para aquele jeitinho, né, para esconder um detalhe, por que não, de fato, fazer o correto, né, ouvindo os colaboradores, e certamente, né, os gestores, os síndicos, eles vão se surpreender com as ideias, muitas vezes, que existem dentro do espaço, né, entre os colaboradores e tal. Muito bom, muito bom. Larissa, alguma pergunta? Não, eu só fecho aqui um pouquinho a minha fala hoje, como é importante a gente olhar para a nossa saúde mental. E o ser humano tem isso, de ir aos médicos para ver como é que tá o coração, eu vou para academia porque eu estou insatisfeita com o meu corpo, eu faço uma cirurgia porque tem algo que eu possa melhorar e que a academia não está resolvendo, mas a gente não olha com tanta ênfase assim para a nossa saúde mental. E a gente tem que entender que é o cérebro que vai mandar no resto do corpo todo. Vai impactar no meu humor, vai impactar na minha saúde, vai impactar em como eu lido com os obstáculos lá fora. Então,
a gente tem que olhar com carinho para o nosso emocional também. E hoje eu percebo isso. Quando você leu essa carta, engraçado que nessa empresa que eu trabalhei antes de abrir a Dharma, eu comecei como trainee nessa empresa. E no meu primeiro dia de trainee, o pessoal da operação lá me fez escrever uma carta dessa. E essa carta seria aberta quando eu completasse o final do programa, só que eu saí do programa antes, essa carta ficou abandonada lá, esquecida. Mas quando eu pedi o desligamento, eles me entregaram essa carta. É a cápsula do tempo que a gente chama. E foram 8 anos desde que eu escrevi até quando eu abri. Gente, eu chorei lendo. Porque há 8, se bem que a Dharma já está existindo há 5 anos, mas já 10 anos atrás, eu era uma menina. Sim. E eu li já uma carta de uma mulher que passou por muita coisa nesses 8 anos, na minha vida pessoal, na profissional, na escolar, enfim. E foi muito emocionante pra mim. E é legal ver quanto você cresceu também, né? Porque o seu nível de consciência lá, quando você começou, era né? E com todo esse desenvolvimento, com toda essa sua participação na empresa, esse aprendizado dentro da empresa, você era outra pessoa. Então, olhem para sua saúde mental, porque para mim, como profissional, como pessoa, como mulher, como mãe de coração, como mãe de pet, como síndica, foi essencial. E hoje eu sou uma pessoa saudável mentalmente. Não sou, vou corrigir minha frase. Sou quase saudável, é uma porque ainda constante, tem. É uma busca constante. Estou em andamento. Porque tem momentos que a gente não consegue, né? Exatamente. Assim, você tá ótima e de repente alguma coisa bateu ali. Você, meu Deus, meus chakras estão alinhados, pronto. Mas então, até mesmo você ter o SOS e saber quando recorrer a um amigo, né, ou a um médico, a um psicólogo, um psiquiatra, faz parte também da saúde mental. Eu não tenho como, eu tenho que... minha terapeuta, né, ela é constante. Assim, não tem como. Você já faz parte do seu dia, né? A terapia me salvou. Deveria ser requisito obrigatório. Pois é. E eu acho que é importante também destacar, a sociedade como um todo, não só a brasileira, não para, né, gente? A gente está aqui discutindo, conversando sobre um assunto tão importante e é o mesmo desafio dos síndicos, né? Você está ali resolvendo um problema quando já tem uma fila de mais 10 para entrar, né? Então é uma situação de malabares constante. Né? Mas principalmente o exercício, como eu falei agora há pouco, da comunicação não violenta, a escuta ativa. Cada colaborador seu, muitas vezes você tem, né, relações de recortes sociais muito distintos. Então, ouvir a realidade de cada colaborador, além de questões, né, sociais, questões raciais, questões, né, com os PCDs. E quanto mais diversa a equipe for e mais tolerante as pessoas, né, aprenderem a trabalhar, mais resultados positivos a empresa vai ter. Isso é fato, isso já é comprovado, né, independente de qualquer situação. Então é desafiador, mas todo mundo sai ganhando. Assim como uma carta, né, um exercício que pode ser uma coisa simples de se fazer, né, e principalmente isso, ouvir e muitas vezes a solução vai estar lá dentro da própria empresa, pode ter certeza. É isso aí. E assim, lembrando, né, que você que está nos escutando, a Larissa falou algo muito importante, né? Deveria ser obrigatório, todo mundo teria que fazer terapia, todo mundo, de repente, teria que fazer análise. Existem faculdades que disponibilizam esse serviço gratuito, né? A gente estava conversando, né, Exato, professor? A gente tem o próprio curso da psicologia, assim como vários outros cursos têm seus laboratórios práticos, né? A psicologia tem os laboratórios dela também, e nós temos todos os cursos, não só públicos e privados, mas a gente tem o atendimento social, né, que os alunos fazem com supervisão de professores, o atendimento individual com pacientes, dos mais diversos motivos, né? Tem pessoas que estão vivendo um luto, tem pessoas que estão de fato em depressão, tem pessoas que estão em crises, né, de ansiedade, né? Tem pessoas que estão sem propósito, né? Algo que também que é importante trazer muitas vezes para o ambiente de trabalho, né? O seu colaborador, ele tem um bom salário, ele tem uma família legal, mas ele não consegue enxergar o futuro. Então são questões simples, muitas vezes que na terapia se resolve bem, e a faculdade tem esses serviços, assim como muitas igrejas, né, e ONGs aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a gente nesse ponto é bem servido. E a gente coloca a instituição à disposição também para dar esse suporte. E no caso lá da Estácio, a faculdade é Estácio, gente, que eu estudo lá da Estácio, como é que é o procedimento? Então, fala um pouquinho para gente. Claro, a faculdade nós temos nos últimos 3 períodos, os alunos estagiam, e eles vão buscar nas especializações de interesse deles algum determinado tipo de abordagem,
E a partir daí existe um formulário que é aberto ao público, os próprios alunos divulgam nas redes sociais, a própria faculdade coloca à disposição da sociedade, né, das empresas do entorno, e esse formulário recebe em torno de 500 inscrições semestrais de pessoas interessadas. Das 500, a gente consegue atender, em média, 80 pessoas por semestre. Aí vocês analisam, tem um processo é de feito análise. tanto no sentido do contexto, a demanda que a pessoa traz e a capacidade do aluno, com a supervisão do professor, atender. E aí tem demandas por exemplo, mulheres em ambientes de violência doméstica, que aí não é somente a terapia, vai ter que ter toda uma relação, né, de advogados, enfim, crianças. E o bom da faculdade é que você tem ali, identifica o problema e você tem ali um núcleo jurídico que pode ajudar também, Exatamente, né? que é o outro laboratório do curso de Direito. Às vezes tem, sei lá, uma mãe que está trazendo uma questão e o filho precisa ser encaminhado. Exatamente. Essa interdisciplinaridade, ela acontece e é uma das coisas mais interessantes do ambiente universitário, né? Então, o psicólogo ele entende que a pessoa está com carência de informação de gestão da empresa, né? Está com problemas de gestão financeira. Então, está tratando a terapia, a depressão e recomenda falar com os alunos de administração. Muito legal isso. Tem uma mulher que não está conseguindo, né, entender sobre questões nutricionais para o filho, e aí indica o curso de nutrição. Então, faz o tratamento e ali mesmo dentro do ambiente da faculdade, a pessoa já tem outros serviços gratuitos também. Poxa, muito bacana. E a gente está aqui falando do YouTube, né? Esse vídeo aqui está sendo gravado hoje. Hoje é dia 7/5. Ele não vai ao ar hoje. Mas o que é importante falar, gente? Que daqui a alguns anos, esse vídeo ainda vai estar na internet. Quem sabe que você não vai ser atendido por mim, supervisionado lá pelo professor, orgulho, entendeu? Então, eu vou colocar aqui embaixo o link, as informações, eu vou pegar lá na faculdade. Quem sabe você não vai passar aí por mim com a supervisão do professor. E eu queria muitíssimo agradecer a sua presença aqui. Obrigado. É uma honra te receber. Lari, eu acho que mais do que um assunto, um papo informativo, foi um papo necessário. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer muitas coisas aqui hoje, muitas dúvidas. Despertar, né? Até pra Porque mim, eu acho que tem muita coisa para olhar. Exatamente. E mostrar que a gente está começando, né, agora. Não é pra gente ficar na inércia, não é pra gente ouvir isso aqui, deixar pra lá e guardar, e foi mais um episódio. Eu acho que aqui a gente teve gatilhos hoje pra gente startar assuntos importantes no nosso dia a dia. Então, aproveita essas informações aqui hoje, porque elas são necessárias. Isso aí. Danilo, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Perfeito. Bem, eu tenho meu e-mail da própria universidade, é o danilo.cunha, que é o meu outro sobrenome, @estácio.br. Eu me coloco à disposição, se alguém tiver interesse, vocês podem compartilhar. A gente pode, inclusive, fazer com parceria de alunos, né, oficinas presenciais com alguns condomínios, porque eu acho que existe esse desafio, né? Você tem condomínios megas estruturais, condomínios mais simplificados. A Larissa é síndica de um condomínio clube, né? Exato. É desafiador, né? E acho que a questão do guia, o PDF, eu disponibilizo que vocês possam compartilhar também. Mas eu acho que o principal é isso, a ideia desse gatilho inicial, né, das pessoas agora mais sensibilizadas ao que de fato né, entendendo que é um instrumento que pode potencializar ainda mais as empresas, né, tornar ainda melhor o ambiente de trabalho, e não o contrário, como as pessoas estavam, né, pensando. Muito bom. Então, ninguém vai ficar mais ansioso com a musiquinha do Fantástico daqui a algum tempo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Danilo, muito obrigada. Pessoal, eu quero pedir um favor para você que ficou com a gente até o final. Você se inscreva nesse canal, porque tem muita gente que assiste, vai lá, curte, mas não se inscreve. A gente precisa da sua inscrição, precisa do seu compartilhamento, porque é a forma com que... Até pra gente conseguir continuar entregando mais conteúdo. Exatamente, é a forma com que a gente chega nas outras pessoas. O melhor algoritmo é você. Então, curte lá, compartilha, segue a gente e até a próxima. Beijos! Beijo!